Olá, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito da falta de unidade da maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então, primeiro eu queria mandar um abraço aí para todo o pessoal que se manifestou com relação àquele vídeo que eu fiz da Ordem Demolei. Então eu fiz uma entrevista com o Juliano expressou uma série de coisas aí a respeito dessa ordem, que é uma ordem paramaçônica. Muitas pessoas se manifestaram pedindo para mandar um abraço, então eu mando um abraço para todos os capítulos aí que vão me acompanhando, os sobrinhos que vão me acompanhando aqui no canal Fatos Maçônicos. Também pediram para fazer algumas entrevistas com outras entidades paramaçônicas, então oportunamente também estarei fazendo. Então forte abraço para todas essas entidades que orbitam a maçonaria tradicional, regular e mundial. Então é isso, né? E outra coisa também, eu deixei aberto aqui, vai estar na descrição desse vídeo, um link para o curso Entenda a Maçonaria. Eu fiz um lançamento umas semanas atrás aí desse curso, o pessoal participou, nossa, todo mundo gostou muito, todo mundo se manifestou assim, eu achei muito doido, né? Foi muito legal, na verdade, que seria o termo mais correto, porque as manifestações foram, nossa, muito positivas, o pessoal gostou muito, né? Que é o curso Entenda a Maçonaria. E é um curso prático de vídeos, na verdade é uma área restrita, então o pessoal acaba adquirindo o curso, ok? E vai entender de uma forma cronológica a maçonaria, então vai acabar mudando a visão a partir do momento que entenda a maçonaria. Então tá aqui o link, né? E essa questão de falta de unidade, o que acontece, né? Da onde que veio isso daí? Eu estava dando uma olhada em alguns comentários aqui do canal Fatos Maçônicos, e não era nem pelo que a pessoa estava escrevendo, mas o que eu busquei entender o que ela queria dizer, né? Porque às vezes a pessoa escreve uma coisa, mas eu começo a pensar ali, mas opa, ela está equivocada porque ela tem esse tipo de pensamento. Então, o que é comum aqui é a questão da mistura, na verdade, da falta de entendimento, de corrente iniciática, né? Alguns, na sua religião falam isso, façam aquilo. Não é religião, com a questão da corrente religiosa. Então, existem diferenças, totais em uma corrente iniciática e em uma corrente religiosa. São coisas distintas, sabe? Tem um vídeo que eu falo a respeito disso aí no canal, dá uma olhadinha aí. Correntes religiosas, correntes iniciáticas. Já está explicadíssimo. Então, é justamente isso, né? O que eu pude constatar, lendo uma série de comentários aí, para falar a verdade, foi justamente que as pessoas parecem que têm o entendimento que existe uma espécie de uma ordem mundial maçônica, certo? Primeira coisa, não existe unidade. O que nós temos? Vamos por partes, né? A maçonaria, apesar de ser um movimento muito amplo e muito antigo, muito mais antigo do que a gente possa imaginar, teve sua questão oficial no século XVIII, na Inglaterra, 1717, barari, barará, formou-se lá então uma espécie de uma questão administrativa, o que a gente chama de potência, né? Seria uma questão organizacional. Então as lojas trabalhavam de forma separada, acabaram juntando-se 4 lojas lá e montaram como se fosse uma espécie de um escritório para administrar. E a partir dessa iniciativa começaram a fazer o seu regramento, obviamente, né? E expedir as cartas patentes, que era uma coisa que acontecia, né? Quando você tem uma coisa que é sua, você quer dar uma licença, por exemplo, para outro trabalhar com o negócio que é teu, você expede, né, uma autorização. Então são autorizações no mundo inteiro hoje em dia para funcionamento de maçonaria, para entidades funcionarem como maçonaria reconhecida e regular. Então essa é uma questão. O que a Inglaterra faz? Ela ordena alguma coisa? Ela faz alguma coisa? Não, ela conversa com uma potência, com uma entidade que se diz maçonaria, certo? Verifica se aquela entidade de fato cumpre alguns pontos, né? Que tem um vídeo aí também atrás, os pontos de regularidade, dá uma procurada aí, e outras coisas mais que envolvem essa questão toda, e a partir disso expedem uma carta patente. Então essa entidade acaba sendo conhecida em determinado país como maçonaria, isso é grosso modo, mas não tem que ficar lá escutando o que o grão-mestre está falando lá, o que o grão-mestre determina. Não existe uma determinação, por exemplo, lá da Inglaterra. Então o que aconteceu aqui no Brasil? Só para você ter ideia. Então a maçonaria do Brasil, ela veio de Portugal,
Basicamente. Quando veio com uma licença para que fossem trabalhados os graus franceses e portugueses, porque veio uma carga muito forte lá da França naquela ocasião, né? Que era o século XIX já, né? Então, 1822, baixou a maçonaria oficialmente aqui, né? 1822, e a partir disso criou-se uma instituição que hoje é conhecida como Grande Oriente do Brasil. O tempo foi passando, certo? Em 1927 nós tivemos uma discordância, então surgiu dentro dessa coluna vertebral que chama-se Grande Oriente do Brasil, surgiu uma cisão, onde foram formadas as grandes lojas, né, conhecidas como grandes lojas aqui no Brasil, e em 73 surgiu a Comab, que é uma outra instituição, né, como a confederação. Essas duas são confederações e o Grande Oriente do Brasil seria uma federação. Então tem toda a estrutura que tem, assim, por exemplo, administrativa que você possa imaginar. A gente faz as regras, a gente assim tem o poder legislativo, tem o poder executivo, tem o poder judiciário. Então essas instituições, elas são muito bem organizadas, certo? É muito bem detalhado assim as coisas. Então é trabalhado desse jeito, em cima de regramentos e leis. Então não é uma coisa que acontece à revelia. E cada uma dessas instituições tem constituições, tem regimento interno, tem várias regras e legislações que cada um acaba adotando. Então não existe uma unidade, né? Como por exemplo a Igreja Católica Romana, que a última palavra seria lá do Papa, lá no Vaticano, lá em Roma, enfim, na Praça de São Pedro. Enfim, lá na Europa. Então não existe essa unidade, por exemplo, na maçonaria, porque os corpos eles são reconhecidos, porém a questão administrativa ela é muito separado, como você veja. Como eu falei, quer dizer, existem três correntes que são basicamente da maçonaria tradicional: Orientes Independentes, Grandes Lojas e Grande Oriente do Brasil. Então, existe alguma unidade nesses três, no pensamento dessas três correntes, dessas três maçonarias que nós temos aqui no nosso país? Obviamente sim, aqui no estado do Paraná, por exemplo, que é onde eu resido, em vários aspectos, né, o pessoal acaba entrando num consenso, sabe? Principalmente no que tange essa questão de auxílio, de solidariedade, de caridade, quando existe, é necessário fazer algum evento, por exemplo, que nem nós tivemos aí o 7 de setembro, então, 7 de setembro nada, o Tiradentes. Então aconteceu uma coisa muito interessante, né, e vem acontecendo há muitos anos aqui. Então a maçonaria acaba indo para um local. Aqui foi um determinado local aí e tal, e todas as correntes maçônicas acabam confraternizando, e é legal que cada ano aqui uma das correntes, né, GOP, que é o Grande Oriente do Paraná, ou o Grande Oriente do Brasil Paraná, ou a Grande Loja, ela fica como se fosse chefe desse evento. Então ela fica comandando, né? Então cada ano, entraram num consenso, uma instituição acaba comandando um evento. Por quê? Porque é um consenso, chegaram na ideia e na história do consenso. Então, com relação a essas coisas, existe o consenso, mas não existe uma unidade administrativa, sabe? O Grande Oriente do Brasil, por exemplo, tem a sua Constituição, tem o seu regimento. Os orientes estaduais que são ligados ao Grande Oriente do Brasil também têm suas constituições, né, baseados no que vem lá do Poder Central, que fica em Brasília. As grandes lojas e os orientes independentes também têm seus regimentos, suas constituições, enfim, toda a sua legislação. Então, como cada um tem sua legislação, é muito provável que algumas coisas não funcionem, né? Porque o formato administrativo de um tende a ser diferente do outro, já no formato essencial, né? Por exemplo, o Grande Oriente do Brasil é uma federação e os outros são confederações. Então, o formato administrativo já é diferente. Então, por isso não existe unidade, né? Então você nunca vai ver aquele negócio assim que o pessoal fala muito, né, das teorias da conspiração, né? A maçonaria está conspirando, o grão-mestre o grão-mestre grau 33 quer dominar o Brasil, a maçonaria está por trás disso, daquilo lá. Isso daí se parar e pensar com um pouquinho, com o mínimo de lógica, e conhecer um pouquinho, obviamente, da questão estrutural da maçonaria, você vê que isso é extremamente, para não dizer impossível, 99,9% de improbabilidade.
Então, você veja, é complicadíssimo. Então, nesse vídeo de hoje, expliquei um pouquinho dessa questão estrutural da maçonaria e da falta de unidade, que não é um corpo só. No Brasil não existe a maçonaria. Eu estou falando só de correntes tradicionais, nós temos 3. Entendeu? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Agradeço você ter visto até o final e espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo abraço.